Uma excelente noite a todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê tranquilidade na noite de hoje. Um filósofo antigo, Heráclito de Éfeso, anterior a Sócrates, dizia que ninguém pisa duas vezes nas mesmas águas de um rio, porque tudo muda. E já vamos anunciar aqui uma primeira mudança no nosso itinerário, que é um carro Citroën, placa ENJ 6895. Deve estar estacionado em local inadequado. C4. Carro preto. De ninguém? Infelizmente, o meu também não é. Retomando, o Heráclito dizia: ninguém pisa duas vezes nas mesmas águas de um rio, porque na segunda vez em que nós pisamos, as águas já não são as mesmas. E Heráclito ainda acrescentava: e nós também não somos os mesmos, porque há um fluir constante da vida, e nenhuma situação é a mesma num segundo momento. Você toma banho num rio, sai, dali a pouco entra de novo, já existem ali outras impurezas na água, o seu estado emocional já não é o mesmo, a temperatura já não é a mesma, o próprio ecossistema ali, por vezes, sofre alguma modificação em questão de instantes. E assim se dá também na nossa vida. Nós jamais podemos reter determinadas situações, embora muitas vezes queiramos fazer isso. Com o passar do tempo, nós vamos nos modificando e a vida também vai se modificando. E por vezes nós temos até saudade de situações que já se foram. Tem pessoas que dizem: como era bom há 10 anos, há 20 anos, como era bom as amizades que nós tínhamos há 30 anos. Hoje em dia, com a onda de WhatsApp, Facebook, nós reencontramos vários amigos antigos, pessoas da escola, da faculdade. Eu tenho colega que tem grupo de WhatsApp que é do jardim da infância. Para ser sincero, nem me lembro de todos eles. Mas é costumeiro muitas pessoas aparecerem e dizerem assim: naquela época que era bom, mas que saudade daquela época. E nós vamos, por vezes, deixando a vida escapar. As coisas que são boas, que são oportunas, nós deixamos escapar. Nós temos tempo para brincar com os nossos filhos. Podemos nos sentar na sala da nossa casa, pegar os brinquedos e estar ali com eles. Mas muitas vezes não o fazemos. E depois que o tempo passa, quantos pais nós conhecemos que dizem assim: como era bom quando eu tinha os filhos pequenos. Se pudesse voltar no tempo, eu faria, para que tivesse os filhos ali de novo. Mas aí, muitas vezes, nós perguntamos: e você, quando os filhos estavam pequenos, brincou com eles? Muitas vezes as pessoas dizem: não brinquei como gostaria. Mas hoje, se tivesse oportunidade, eu aproveitaria melhor a experiência. E assim se dá com tudo. E nós ficamos a nos perguntar: por que será que a vida nos convida a essa mudança constante? Porque nada para. Por mais que nós queiramos reter as situações, nós não conseguimos. Nós construímos uma casa maravilhosa, uma casa com o melhor acabamento, né? E entramos lá: mas que maravilha está aqui. Mas um ano depois a casa já não é a mesma. E nós também já não somos os mesmos. Muitas vezes nós olhamos a casa e falamos assim: puxa vida, mas quanta falha nessa casa. Se eu pudesse, eu faria tudo diferente, né? Mas no momento em que construímos, acreditamos que fosse a melhor. Aí a pintura já vai descolorindo, uma determinada falha na parte hidráulica, na parte elétrica, e nós vamos verificando: não era bem a casa dos meus sonhos. Nós nos modificamos e a casa se modifica junto. Então existem mudanças da própria existência em si, das quais nós não podemos escapar, e existem mudanças até espirituais. Nós vamos dizer agora o porquê dessas mudanças. Diz o Livro dos Espíritos que o espírito é criado simples e ignorante. Repare que o Livro dos Espíritos não usa o termo inferior. Nós somos criados simples e ignorantes. Nós fazemos a nossa longa peregrinação em estágios menos elaborados da criação. O princípio inteligente do universo, ele, em um primeiro momento, vai lá habitar os reinos menos elaborados, os animais, os vegetais, e vamos evoluindo paulatinamente até atingir a condição atual, a condição humana. Mas essa também não é o fim da nossa peregrinação,
porque nós sabemos que o nosso objetivo maior é atingir a pureza espiritual. Jesus Cristo, o único Espírito puro que já habitou a Terra, o único que nós conhecemos, nosso modelo e guia. O objetivo da vida é criar novos Cristos, é nos fazer crescer como seres humanos para que um dia sejamos como Cristo e tenhamos as habilidades, as potencialidades que ele tinha, desenvolvidas no mais elevado grau. Jesus tinha habilidades, certas potencialidades anímicas que nós ainda não desenvolvemos. Por exemplo, diz lá o Evangelho que Jesus caminhava sobre as águas. Isso é o quê? Porque ele tinha pleno domínio das leis da matéria. Jesus ele tinha a chamada dupla vista, conseguia se antecipar a determinadas ocorrências. Ele sabia que Judas o iria trair dentro de algum tempo. De antemão ele já sabia isso, porque tinha dupla vista. O que é isso? Capacidade anímica. Não é porque Jesus tinha um espírito superior que o alertava de todas as situações. Não é porque ele tinha a vidência desenvolvida e o seu espírito protetor o advertia. Não. É porque ele já estava desenvolvido para perceber todas essas ocorrências. O objetivo da vida é criar isso em nós. Mas para criar esta situação, nós devemos ter mudança. Porque se não houver mudança, nós não evoluímos. É aquela história lá que tantos estudiosos do comportamento humano e da vida já estudaram. Tem um livro que é muito vendido, Quem Mexeu no Meu Queijo? O livro fala que, geralmente, quando nós perdemos uma situação, isso muitas vezes é um convite para que nós tenhamos um salto. O Hamilton, aquele companheiro nosso, iria dizer um salto quântico, uma evolução. Geralmente, nos momentos de dificuldade, é que nós evoluímos. E por isso que a vida muitas vezes traça roteiros, itinerários com muitas mudanças, para que nós possamos ir nos adaptando e avançando de acordo com os chamados da existência. Ao longo da vida nós temos inúmeras mudanças, todos nós. Mudança, por exemplo, de relacionamento. Quem aqui não tem um relacionamento traumático no passado? Pode não ser agora algo recente, mas que seja lá na época da juventude, na época em que era adolescente. Quantos queriam se casar com determinada pessoa e a vida acabou reservando um outro itinerário? Mudança de emprego. Quantos aqui já tiveram mudanças traumáticas? Traçaram determinadas coisas e a vida acabou surpreendendo, mostrando itinerários completamente diferentes. Muitos aqui, eu garanto, talvez a maioria, possa dizer assim, olha, o que eu tracei para a minha vida é muito diferente do que eu tenho hoje. Amizades também. Tem gente que tem saudade das amizades. Ela queria ter os amigos antigos, que eu ia fazer muita coisa. O Evangelho de Jesus tem uma frase categórica que nos aconselha com relação a estes traumas que nós temos com relação às mudanças. Diz o Evangelho, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Durante muito tempo nós pensamos que os mortos eram as pessoas que desencarnavam. De fato, pode ser interpretado assim também. A pessoa desencarna, nós ficamos muito apegadas, queremos ela de volta. Não tem como a pessoa voltar. Mas essa frase de Jesus pode ser aplicada também às situações da nossa existência. São situações mortas, aquelas que já se foram e que não voltam mais. E querer retê-las, querer que o tempo volte, é apenas nos traumatizar ainda mais. Porque isso é completamente impossível. O que nós devemos fazer é nos adaptar às situações novas e verificar de que maneira nós podemos ter uma vida melhor com os recursos que temos à nossa disposição com relação às mudanças que a vida traçou. Mas se nós temos tanta resistência à mudança, todo mundo aqui é resistente à mudança, não é? Tem uma coisa também que parece um paradoxo. Ao mesmo tempo em que somos resistentes à mudança, porque ninguém aceita a mudança, nós queremos mudar o outro. É ou não é? Mas não é engraçado isso? Nós não queremos mudar, mas nós queremos que o outro se modifique. E geralmente a gente acha que nós estamos certos e o outro está errado. Assim se dá na maior parte dos relacionamentos humanos, se não todos. Até porque é comum. Quantas vezes nós já ouvimos a namorada que tinha um rapaz que era muito educado, muito sincero, muito bonzinho, ela geralmente se cansa e diz assim, não dava mais, estava muito chato.
Ele fazia todas as minhas vontades. Era o namorado perfeito. Aí um dia rompe. Isso acontece muitas vezes. O ser humano parece que ele tem necessidade disso, de ter alguém para mudar. Aí geralmente ele vai procurar alguém que não faz as vontades dele. E fica aquela briga a vida inteira. Né? Você nunca chega na hora certa. Por que você não ajuda aqui nas tarefas domésticas? E a pessoa sempre com aquele jeitão dela. Não faz as vontades do outro. E quantos relacionamentos às vezes se estendem durante 30 anos, mas dessa maneira. Um querendo mudar o outro. Ninguém aceita o outro como é. É a mulher querendo mudar o marido querendo mudar a esposa. E a impressão que nós temos é que muitas vezes o relacionamento até vai longe com essa dinâmica, porque um não aceita o outro de jeito nenhum. E se parasse por aí, estaria muito bom, mas não para. Geralmente, nós estendemos esse tipo de dinâmica com relação aos nossos filhos também, porque nós queremos formar bem os nossos filhos. Isso é natural. O filho vai crescendo e nós vamos determinando as roupas que ele vai vestir. Isso é natural ou não? Tem até uma propaganda de televisão que passou há alguns anos. O menino falava assim, era um menino, devia ter uns 7 anos, e ele dizia: mamãe escolhe a minha cueca, mamãe escolhe a minha sandália, mamãe escolhe a minha calça, mamãe escolhe a minha blusa, mas o meu salgadinho eu que escolho. Aí era a propaganda do salgadinho. Porque a mãe é que escolhe tudo, quando não o pai. Na hora de estudar, alguém pergunta aos filhos em qual escola você quer estudar? Não perguntamos, não. Nós determinamos, ó, você vai estudar ali. Se bem que hoje, nós pais somos mais liberais, né? A gente dá muita colher de chá para os filhos, né? A gente deixa escolher muito mais. No meu tempo, em que fui educado pelo meu pai, era mais difícil. A gente escolhia quase nada. Hoje em dia, nós já damos uma liberdade maior para que os filhos escolham alguma coisa. O time que vai torcer, algum pai dá liberdade para o filho? Ele tem liberdade, desde que seja corintiano. Mas pode ser mais fanático ou menos, né? Mas vai ser corintiano. E se for crescendo, aumenta até a mesada. Ó, se deixar de ser corintiano, a mesada cai. E vai manipulando a criança. Se eu sou espírita, que seja espírita também. E que vai vir na evangelização infantil. Isso é certo ou errado? O que vocês acham, hein? Situação complicada, né? Mas nós acreditamos que é correto, sim. Por que o menino vai ter que estudar? Porque ele é obrigado a estudar. Se o menino falar, vou largar a escola, algum pai vai deixar? O menino de 7 anos está em condições de decidir isso? Não está. E por que está em condições de decidir se vai ter uma religião ou não? Eu não quero saber de religião, não. Não quero frequentar a evangelização. Por que nós vamos dar essa liberdade? Eu sou contrário a essa liberdade. Mas nós podemos mudar de opinião com relação a isso. Há algo que nós podemos dialogar a respeito. E o filho vai sendo talhado ali, vai sendo formado, apesar das liberdades que hoje nós damos. Só que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Porque o filho vai crescendo e com 12, 14 anos, muitas vezes ele resolve seguir o próprio caminho. E aquela menina que parecia uma boneca, toda enfeitadinha, toda perfumada, né? De repente, com 15 anos, resolve namorar um camarada todo tatuado, cabeludo. Não tenho nada contra quem é tatuado e cabeludo, hein? Por favor. Porque deve ter muita gente aqui que é assim ou que já foi assim, né? E a pessoa tem liberdade para usar tatuagem ou para ser cabeludo. É perfeitamente natural. Mas só estou citando o exemplo porque para um pai extremamente rigoroso, extremamente conservador, isso representa uma grande punição. E ele tem que receber o menino ali no café da manhã. O menino já chega, não fala nada e já senta na mesa, né? Para tomar o café. Tudo bem com você? Só faz assim. E vai namorar com a filha dele, aquela bonequinha que era um encanto da vida dele e que ele não previa que nada daquilo fosse acontecer. Para o pai extremamente rígido, é muito difícil uma situação como essa. E eu falo sobre isso porque me considero um pai um tanto rígido, sim. E eu cheguei à conclusão que nós temos filhos, um dos motivos para nós termos filhos aqui
é para acabar com a rigidez. Porque quando nós temos filhos, nós percebemos logo que a todo aquele itinerário que nós traçamos para o filho, nós não temos controle de absolutamente nada. É assim ou não é? Aqueles que já têm filhos mais crescidos, é assim que acontece? Tem alguém aí que discorda da minha opinião? Pode falar. Parece que é unânime. Os filhos não seguem o caminho que nós traçamos para eles. E, geralmente, nós colocamos como itinerário para o filho coisas que nós não conseguimos realizar. Eu, por exemplo, se na minha juventude quis ser um habilidoso músico, mas não consegui, por incompetência, por falta de talento ou por falta de vontade, de repente o meu filho começa a se desenvolver. Ah, tá aí o meu violonista. Esse aí vai tocar violão. Mas não perguntei a ele se ele deseja tocar violão. E ele começa a estudar, logo que começa ali as primeiras letras, eu penso, tá aí o meu médico. Eu não consegui fazer medicina, mas ele vai dar conta. Mas não perguntamos a ele se tinha essa capacidade, essa vontade. E normalmente nós vamos descobrindo, às vezes até eles seguem o nosso caminho. Alguns até, depois de se formarem, chegam para o pai e dizem, olha pai, eu me formei, mas este diploma pertence a você, porque essa é a sua vontade, né? Então está aqui, como presente. Mas agora o senhor vai me dar licença, que eu vou fazer o que eu quero. Então fique aí com o seu diploma, que agora eu vou seguir outra carreira. Existem inúmeros relatos assim, de filhos que fizeram o que os pais queriam, mas depois entregaram o diploma e falaram, agora você fique aí com o seu diploma, que eu vou seguir a minha trajetória. Então é muito cruel para uma pessoa rígida os caminhos que a vida traça. E nós chegamos à conclusão que nós não controlamos absolutamente nada. Não controlamos sequer a nós próprios. Nós temos controle sobre a nossa saúde? Relativo controle. Nós fazemos exames habituais para tentar detectar alguma doença. Tem pessoas que são tão neuróticas que vão até procurando doença, escarafunchando tudo, mesmo sem que existam indícios de doença. Não, vamos fazer exame aí. Quanto mais, melhor. Magnésio, agora existem novas modas, né? A pessoa quer saber magnésio, cálcio, vitamina D, a lista vai só crescendo. A pessoa quer controlar tudo que se passa no organismo. Às vezes o plano de saúde nem cobre, mas ela não, eu quero pagar. Tem gente que faz teste de AIDS todo ano. Eu conheço, sem que exista até um comportamento perigoso, arriscado, um comportamento de risco. Mas vai lá, pede um teste de AIDS. Mas não tem motivo para isso. Nós queremos controlar a saúde, mas controlamos até um certo ponto. Porque se de repente vier Quantos têm infartos aí, né, repentinos? Quando nenhum exame estava indicando a probabilidade de que aquilo acontecesse. Ou seja, não controlamos a saúde, não controlamos a situação econômica do país, foge completamente ao nosso alcance, não controlamos a vida dos filhos, não controlamos o pensamento das pessoas que compartilham conosco do mesmo teto e não controlamos sequer os nossos próprios pensamentos. Porque quantas pessoas existem que procuram aí os psicólogos, os psiquiatras e dizem assim, olha doutor, eu estou lhe procurando porque eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com um sentimento esquisito. Eu estou querendo fazer uma coisa, só que eu acho que não é muito certo. Mas eu estou com vontade de fazer. Se dependesse de mim, eu já teria feito. Mas tem alguma coisa que me segura. Nós não controlamos sequer o próprio pensamento. E como a gente fica tentando controlar o outro sem conseguir, surge habitualmente uma tentativa de vitimização. O que é isso? A pessoa começa a atribuir a sua infelicidade à presença do outro. E aí você pergunta, você é feliz? E a pessoa diz, não. Por quê? Como é que eu vou ser feliz? Com a mulher que eu tenho, com os problemas que eu tenho em casa, com os filhos que eu tenho. A pessoa se diz infeliz. E por que você é infeliz? Por causa daquela pessoa. Quando ela for afastada do meu caminho, eu conheço gente que nas suas orações pede até para o marido desencarnar. Vocês estão de boca aberta, né? Mas isso existe, por incrível que pareça. Às vezes até pensa, não pede, mas pensa. Seria bom livrar do caminho, porque o outro é o responsável pela própria infelicidade.
Vocês acham absurdo isso? Acham que não existe? Tem alguém que acha que não? Por incrível que pareça. Eu duvidava que isso acontecesse, mas tem. Mas nós não controlamos, porque a morte tem a ver com uma lei natural que rege a vida. Se não chegar o momento, se os órgãos estiverem funcionando, vai vivendo. E aquilo tem alguma serventia, alguma finalidade, ainda que seja para ensinar o outro qual o caminho da existência. Porque se nós ficarmos tentando controlar os outros, nós jamais vamos conseguir ser felizes. Porque geralmente, depois que parte uma, surge outra igual. Ou depois que parte um, surge outro muito parecido. E nós devemos deixar, assim, de atribuir ao outro a responsabilidade pela nossa infelicidade. Porque a infelicidade ela só tem um motivo: a nossa estagnação. Quando nós paramos de mudar, aí surge a infelicidade. Geralmente a infelicidade é um convite por vias tortas. É um convite à mudança. Porque, olha, apesar disso que nós dissemos, nós conhecemos muitas pessoas que são modelos de pessoas felizes, sempre alegres, otimistas, falam bom dia até para cachorro na rua. E aí você chega para ela e pergunta assim: você é uma pessoa realizada, não tem problema nenhum, hein? Você é feliz no casamento? A pessoa vai dizer: não, eu sou feliz. Ser feliz no casamento é uma mera consequência, porque nós devemos, antes de tudo, ser felizes. Independente de ser feliz no casamento, ser feliz na profissão, isso é uma mera consequência. Porque a pessoa que é feliz, ela vai continuar feliz depois do casamento. Dizem até terapeutas americanos que quando nós nos casamos, nós devemos levar a felicidade conosco. Nós não vamos ao casamento esperando encontrar ali a felicidade. Senão há uma tendência muito grande a nos frustrarmos. Quando nós nos unimos a alguém, nós devemos levar conosco a felicidade, para que a felicidade seja ali compartilhada. E não ir em busca do outro para que ele supra determinadas carências que nós possuímos. Então nós devemos parar com isso, de querer atribuir ao outro a nossa infelicidade. Quando houver alguém no nosso caminho que seja a pedra no nosso sapato, nós devemos pensar que este é um convite à nossa mudança, para que nós nos tornemos felizes com o bem-estar, apesar daquela pessoa. Então, a pessoa convive com alguém perturbado, alguém sempre mal-humorado, alguém que você levanta e diz assim: bom dia. Bom dia por quê? Olha só a sala, a bagunça que está. Olha só a cozinha, a desordem. Que bom dia, eu tenho trabalho aqui para fazer. Depois ainda vou ter que trabalhar. Dormir 5 horas, você vai me desejar bom dia por quê? É um mau dia, é um péssimo dia. A pessoa é capaz de neutralizar aquilo, continuar julgando que é um bom dia, apesar do trabalho, né? Apesar do trabalho. Que bom que tem trabalho. Trabalho é atividade aeróbica também, né? Vai limpar a sala, batimentos cardíacos aumentam. Não precisa nem ir para academia, muitas vezes. Quando a pessoa começa a se queixar muito da vida, ela se torna um modelo de infelicidade. E aqueles que têm desafios assim, de viverem ao lado de pessoas que sejam assim, tem que buscar neutralizar isso. Porque o outro não pode ser o motivo da nossa infelicidade. Seja ele quem for. Seja cônjuge, seja filho, seja chefe. Ninguém tem esse poder de modificar o nosso bem-estar, de modificar a situação que nós estamos vivendo. Então, a partir de amanhã, ou a partir de hoje mesmo, vamos colocar isso na cabeça. Olha, não tem ninguém que tenha esse poder de me fazer infeliz. Se eu for uma pessoa feliz, pode tentar tirar o bom humor, que não vai conseguir. Mas só que eu tenho que ser uma pessoa capaz de me modificar. Porque se eu ficar tentando mudar o outro, aí a tendência maior é que haja frustração em todo esse processo. A solução, então, é o quê? Mudar o outro. Quanto menor a nossa tentativa de controle, maior o nosso nível de bem-estar. Quando eu fico tentando controlar tudo e todos, eu tenho uma tendência muito grande a ter mal-estar. Porque se eu tento controlar o meu filho, a minha filha, olha, esse rapaz que você está namorando aí não é uma boa pessoa, não. Mas por quê, pai? Você conhece? E eu ficar tentando controlar, é claro que cabe aos pais, sim, educar os filhos e tentar conduzi-los bem.
E às vezes até dá um toque. Mas a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Ninguém muda ninguém. O máximo que nós podemos fazer é dar um toque, criar instrumentos para que a própria pessoa chegue às conclusões que precisa. Mas ninguém vai mudar ninguém. Outro dia mesmo, conversando com uma colega de trabalho, ela estava dizendo que a filha passou por um processo como esse. Já tem filha jovem, com pouco mais de 20 anos, arrumou um namorado que era terrível, segundo ela. Maltratava a menina, falava que a menina era gorda, era feia, que se ela terminasse com ele nunca mais ia arrumar ninguém. E aos poucos foi incutindo na cabeça da jovem essa ideia de que ela tinha um pequeno valor e de que ela precisava estar ao lado dele. A mãe tentou controlar o processo, tentou conversar com a filha, que não era aquilo, que o rapaz estava fazendo mal a ele, mas não conseguiu, foi em vão. A menina, inclusive, ia fazer vestibular em Belo Horizonte e desistiu para ficar com o príncipe aqui, na cidade. Ficou com o rapaz aqui, só que um determinado dia ela houve lá uma ocorrência policial e ela relatou ao policial o que havia acontecido, que era uma agressão, e o policial disse a ela: olha, você, uma moça bonita, com esse rapaz aí, o que você está esperando da vida? Eu não sei onde é que você está com a cabeça. Porque a menina estava se queixando que a polícia demorou muito. Falou: olha, você não tem direito de se queixar da polícia, não, porque você está criando problema para você mesma. E foi embora. E a menina depois começou a pensar: mas que engraçado, não é que ele tem razão? E resolveu abrir mão do namoro. E depois a ficha foi caindo e ela falou para a mãe: mãe, você estava com a razão. E arrumou outro namorado, que é completamente diferente, que eleva a autoestima, e percebeu por si mesma. Mas notem, enquanto a mãe queria controlar o processo, ela não conseguiu. Só conseguiu, a situação só se modificou quando a própria garota percebeu o risco que ele estava correndo ao ficar com aquele rapaz. Tem uma frase de Epíteto, um filósofo antigo, que resume bem isso. Olha o que ele diz: o caminho da felicidade é parar de preocupar-se com o que está além do nosso poder. Vou repetir. O caminho da felicidade é parar de preocupar-se com o que está além do nosso poder. O que está além do nosso poder? Quase tudo. Vamos pegar alguns exemplos. Já colocamos aqui a questão da saúde. Questão da aposentadoria. Hoje muita gente brigando, né? Pelo menos mentalmente. Tem gente que vai a Brasília, quebra tudo. Os sindicatos convocam as pessoas. Vamos lá, vamos mudar isso. Isso não pode passar. Mas nós, como individualidade, será que nós conseguimos travar algum tipo de reforma que os nossos políticos queiram fazer? Nosso poder é muito pequeno. Individualmente, nós não conseguimos quase nada. Talvez os sindicatos aí consigam, mas nós temos um voto. Nós somos uma pessoa. Se eles quiserem mudar a aposentadoria, colocar a idade mínima de 65 anos, 70 anos, vão colocar pela goela abaixo da população. Difícil mudar. A população consegue, mas é muito pouco. O máximo que nós individualmente conseguimos fazer é aqueles que queiram se contrapor a isso. Porque existem pessoas que defendem, inclusive, a necessidade da mudança das regras de aposentadoria. Tá? Nós não estamos entrando no mérito da questão. É independente do posicionamento de cada um. Mas a pessoa que queira se contrapor, ela pode fazer muito pouco. Ela pode protestar, sair na rua com algum cartaz, só que ela é só uma. Pode ir nas redes sociais, protestar, falar mal dos políticos, falar não voto mais em você, mas vai conseguir fazer muito pouco. Até porque se mudar, inclusive, o governante do país, a probabilidade de entrar um muito parecido é grande. Ou de entrar um oposicionista que posteriormente queira fazer a mesma coisa, é grande também. Então, estou colocando esta situação apenas para mostrar que nós controlamos muito pouco. Né? Nós queremos exercer o controle, mas é impossível. Sobre a política, sobre a economia. Se vier uma crise internacional aí, se o Donald Trump resolver, por exemplo, atacar a Coreia do Norte, como ele muitas vezes divulga, nós temos algum poder de evitar isso? Menos ainda, né? Menos do que na política do governo.
A única coisa que nós podemos fazer é o quê? Orar. E conversar com as pessoas. Ih, não se aflija não. Jesus é que está no leme do planeta. Este Donald Trump, ele manda muito pouco. Se ele está lá governando os Estados Unidos, o maior país do mundo, é porque houve a permissão dos superiores que comandam a vida aqui na Terra. Está tudo dentro do script, não tem nada fora. E podemos despertar a fé das pessoas, despertar esperança, combater o medo delas. Mas se ele resolver atacar, vai atacar. O que muitos até acham que é impossível que aconteça. Porque para alguns isso não passa de uma grande brincadeira. Que se quisesse atacar já teria o feito, né? Mas não, fica naquele jogo de que vai, mas não vai. Mas o certo é, se quiser, qual o poder de controle que nós temos? Nenhum. Destino dos filhos, controlamos pouco. A chuva, tem gente que quer controlar a própria chuva. Eu lembro quando era criança, a minha mãe queria muito que chovesse. Fazia novena, que é uma senhora muito católica. Tinha uma simpatia, colocava um ovo em cima do telhado para atrair chuva. Passavam-se uns 20 dias que chovia. Mas será que era a simpatia ou a oração? Pouco provável. Porque a chuva faz parte do próprio ciclo da água na natureza. Então era hora de chover. Então coincidiu a oração com a chuva. Mas nós não controlamos absolutamente nada. E tem gente que quer controlar até o pensamento do outro. Tem gente aqui assim? Às vezes a gente é assim. A gente olha o outro e fala, puxa vida, o que será que ele está pensando de mim? E aí a gente já chega lá perto, olha, aquela situação não foi bem assim, eu preciso fazer um esclarecimento a você, e a gente já começa a traçar ali um roteiro de explicações, porque muitas vezes nós queremos controlar o pensamento do outro. Às vezes até a nossa maneira de vestir é uma forma de querer controlar o pensamento do outro. O carro que nós usamos muitas vezes, não estou dizendo sempre, é uma forma de controlar o pensamento do outro. Nós queremos que as pessoas nos vejam bem. Queremos criar uma imagem, o chamado marketing pessoal, uma forma de controlar o pensamento do outro. Mas nós controlamos? Porque às vezes as pessoas vão pensar completamente contrário às nossas expectativas. Então a verdade é essa. Controlamos pouquíssimo. E como mudar isso então? Tem duas coisas que nós precisamos. Primeira delas, desapego. Mas quando a gente fala em desapego, nós logo pensamos em coisas materiais. Eu preciso me desapegar dos bens que eu possuo, do dinheiro que eu tenho, do carro que eu tenho. Não é esse desapego. É o desapego da nossa maneira de pensar. Porque quantas pessoas nós conhecemos que falam, meu pai pensava assim e eu penso assim também. E tem gente até que tem a chamada síndrome de Gabriela, né? Que tinha uma musiquinha que tocava, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E olha, tem gente que desencarna, chega no mundo espiritual e continua dizendo, vou continuar assim. Não muda. Né? A pessoa tem ideias assim muito rígidas e que às vezes é difícil. Por vezes os mentores têm que fazer verdadeiras cirurgias espirituais para que a pessoa esqueça determinadas ideias que estão ali arraigadas. Às vezes a terapia é difícil também, não resolve. E às vezes precisamos de várias encarnações para deixar de lado certos pontos de vista. Então, primeira coisa, desapego. A outra nós já dissemos aqui, flexibilidade. É uma virtude. O contrário da flexibilidade é a rigidez. Nós ouvimos recentemente uma história de uma mãe que queria fazer o aniversário da filha na escola. Aniversário da filha, ela descobriu que havia lá uma outra garota que fazia aniversário no mesmo mês. E aí as mães resolveram se reunir para fazer o aniversário das duas filhas. Aniversário de escola não pode levar, muitas vezes não pode levar cartaz, não pode enfeitar muito. Mas uma chegou e falou, eu vou levar uma toalha azul. A outra falou, azul, mas cor de menino, mas que coisa engraçada. Essa moça queria levar uma toalha azul. Mas falou, vamos deixar para lá, né? A outra falou, olha, eu vou levar um bolo de cenoura. E a outra pensou, essa história é verídica.
Bolo de cenoura no aniversário de criança, será que ela não quer gastar dinheiro? Porque seria muito melhor um bolo de chocolate. Não, mas a outra falou, não, vou levar um bolo de cenoura, que as crianças adoram. E ficaram discutindo aquilo. Depois falou, vamos levar salgadinho? Uma delas falou, eu vou levar esfirra e coxinha. E a outra falou, as crianças gostam de risole. E ficou pensando. E não é que as duas entraram em atrito por causa dessa bobagem. E, por fim, os maridos tiveram que entrar no meio para organizarem uma festa boba de criança. Porque o que faltou aí foi o quê? Flexibilidade. Então não pode faltar flexibilidade na vida. Conheço uma pessoa inflexível. Foi fazer uma excursão para os Estados Unidos, voltou de lá brigada com todo mundo. Um amigo dela chegou e ela era uma pessoa muito ligada a mim, e ele fez a confidência, olha, fulana de tal foi para lá, brigou com todo mundo. Ela chegou aqui no Brasil brigada com todo mundo da excursão. Que criatura difícil. Por quê? Porque ela não queria saber de nada que as pessoas queriam. A pessoa queria ir num restaurante, ela queria... Não podia ser nem mais barato, nem mais caro. Tinha que ser na exata medida que ela queria. Ela nunca estava disposta a ceder a alguma coisa. Então, se tinha que ir a um determinado jantar, era do jeito dela, no horário que ela queria. Se tinha uma carona, tinha que ser da maneira dela, no horário que ela se comprometeu a ir, com o tipo de vestimenta que ela queria. A pessoa não cede. E isso é o quê? Pessoa inflexível. E a pessoa assim, o que acontece? Geralmente ela briga com todo mundo. Né? Então, a solução para isso, tentar querer mudar o outro é o quê? Se tornar mais flexível, menos rígido. Saber andar com o outro. Olha, você quer ir por esse caminho? Nós estamos fazendo uma trilha. Vamos tentar ir por esse aí. Ceder de vez em quando alguma coisa. Nós vamos fazer uma excursão. Você quer ir em tal restaurante? Vamos lá que eu vou te acompanhar. Isso também envolve o quê? Solidariedade, caridade, envolve empatia, se sentir no lugar do outro. São virtudes, habilidades emocionais que nós precisamos desenvolver também. A pessoa que não tem isso, que não consegue se desapegar e que é inflexível, ela tem muita dificuldade quando o assunto é convivência com as outras pessoas, porque ela sempre quer que o sol nasça na hora que ela deseja e que tudo ocorra da maneira como ela pensou em sua cabeça. E geralmente são pessoas perfeccionistas, acabam sofrendo muito na convivência humana. E aquelas mudanças que habitualmente ocorrem, que são mudanças mais periféricas, que não são mudanças que se dão dentro da gente, são mudanças nos arredores. A pessoa muda de cidade, a pessoa muda de emprego. Será que essas mudanças têm algum tipo de importância? Existe uma ciência chamada neurolinguística que estuda isso. O que a neurolinguística diz? Que as mudanças periféricas, por vezes, elas têm importância sim. Porque a pessoa, às vezes, ela está num emprego ali com tanta dificuldade que às vezes é bom mudar de áreas um pouco. Muda de áreas, muda de cidade, vai para outro lugar. Às vezes, isso serve como um paliativo, mas não resolve a situação. Porque, geralmente, a pessoa muito rígida, mesmo que ela mude de cidade, depois começam a surgir os mesmos problemas. Né? Aquela criatura que, às vezes, tem um namorado que briga com ela. Às vezes, muda de namorado, mas continua com o mesmo tipo. A pessoa violenta, a pessoa ciumenta. E, geralmente, quando a gente vai investigar as causas, vamos verificar que está na própria criatura. Porque ela atrai aquele tipo de pessoa para o seu convívio. Porque é o jeito dela ser. Às vezes é uma criatura muito frágil, que tem uma dificuldade para se contrapor ao outro, tem uma dificuldade para questionar, ela tem um perfil mais submisso. E geralmente atrai esse tipo de pessoa. Então, muitas vezes, isso tem a ver com o próprio perfil da pessoa. Mas a mudança, às vezes, ela ajuda. Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, viver em Varginha não tem futuro. E pensava em ir embora de Varginha. Acabei não indo. E sabe qual a conclusão que eu chego hoje? Que não tinha futuro mesmo. Porque o que acontece? Acho que não é o que vocês estão pensando. Na verdade, o futuro ele não existe da maneira como nós concebemos. Não há o futuro como nós pensamos. Futuro é o quê? Quando eu tiver 60 anos, como é que vai ser? Aí eu fico imaginando uma série de coisas, né? Eu aposentado lá no sítio,
andando de pedalinho, né? E aí o que acontece? Isso existe? Isso não existe. Isso é uma mera possibilidade que pode acontecer ou não. Por isso que eu digo, futuro não existe. Futuro é possibilidade. Pode acontecer ou não. A única coisa que nós temos e que precisamos valorizar com urgência é o presente. Mas o futuro, ele não nos pertence. Futuro nós podemos ter algo aproximado, traçar um futuro, traçar metas, tudo bem. Mas não vai ser da maneira como nós traçamos. Quem aqui traçou uma meta há 20 anos e hoje tem a situação idêntica ao traçado? Geralmente é completamente diferente. O que traçou que ia ter uma família de 4 filhos, às vezes não tem filho nenhum. O que pensou que não ia ter filho nenhum, às vezes tem uns 2 ou 3. O que pensou em ser médico, às vezes é dentista ou advogado. A vida acaba nos surpreendendo muitas vezes. A pessoa traçou que ia morar nos Estados Unidos, mora em Varginha. Geralmente a vida nos surpreende. Por isso que eu digo, nós não temos futuro. Futuro é possibilidade. Nós temos presente. E precisamos trabalhar no presente para que o futuro seja o melhor possível. Mas eu não estou aqui gerando uma imagem de descrença no futuro. Pelo contrário, acredito muito no futuro. Que o futuro vai ser maravilhoso. O futuro vai ser melhor do que nós esperamos. Essa é a verdade. Mas não vai ser o que nós pensamos. Porque nós não temos o futuro. Ele é só uma possibilidade que pode se concretizar ou não. E a mudança dos outros? Nós falamos aqui de tantas mudanças e criticamos aquelas pessoas que querem mudar o outro. Às vezes passam a vida inteira criticando o outro. E quando nós criticamos, geralmente isso tem efeito contrário. Quando a minha mulher me critica, sabe o que eu faço? Eu só saio de perto. Você acha que eu vou ficar ouvindo ali para saber de novo o que é que eu tenho que fazer? Eu saio de perto. Então, geralmente, a crítica ela tem um efeito contrário. A pessoa não vai conseguir realizar a mudança que ela deseja. Pode criticar à vontade. Opa, deixa eu sair fora que agora o negócio está preto aqui para o meu lado. Aí para de ouvir, vamos descansar, faz uma meditação e agora vamos voltar para casa e vamos ver como é que está o ambiente. Chega lá, geralmente está melhor. Já acabou tudo, não tem mais reclamação nenhuma, graças a Deus, pronto. Então o crítico não resolve nada. Mas será que nós não devemos colaborar com o progresso dos outros? Devemos, mas não com a crítica. O que é que nós devemos fazer então? Geralmente nós podemos dar um toque à pessoa, falar, acho que esse caminho aí não é bom. Mas sempre assim com muita cordialidade, com muita brandura, para que a pessoa não se sinta menosprezada por nós. Aí sim tem alguma serventia. Quando nós falamos de uma maneira educada. Agora, quando apenas ficamos criticando, a pessoa geralmente vai seguir uma trilha oposta ao nosso comando. Os filhos, nós devemos sim colaborar com eles. Escola, acompanhar os deveres de escola, traçar um determinado caminho, criar instrumentos para que os filhos se eduquem bem. Mas devemos ser sabedores, que vamos ter um controle até um certo limite. Não vamos controlar muito, não. Tem uma frase que diz assim, acenda luzes, não destrua sombras. Isso é o que nós devemos seguir com relação às pessoas, principalmente os filhos. Quando nós investimos em destruir as sombras, aí nós criamos problema para o outro. Porque a gente fica só criticando, você é assim, você é preguiçoso, você não faz as coisas direito. Geralmente nós só realçamos aquele aspecto negativo. Então é muito mais importante fazer o quê? Acender luzes. Então, se é alguém que usa droga, eu vou ficar falando, você usa droga, então você não presta por causa disso. Não, tem que acender luzes. O camarada gosta de praticar esporte. Vamos investir nesse lado dele? Isso é acender luzes. E aí eu pego meu filho e falo, esse menino ele é meio preguiçoso, mas tem coisa que ele gosta. Aí eu descubro o que ele gosta e começo a investir naquilo. E aí ele deixa de ser preguiçoso, porque ele vai se sentir motivado a fazer as coisas que ele gosta. Então isso é acender luzes. Todo processo de educação deveria se pautar nisso. Mas geralmente o processo de educação, as pessoas ficam querendo destruir as trevas do outro. Acabam sufocando a planta que está ali, pronta para se desenvolver. E a gente não deve se esquecer nunca de uma coisa, que é o exemplo. Por mais que a gente fale, se faltar exemplo, jamais nós vamos conseguir mudança alguma.
Conta-se que Mahatma Gandhi foi procurado por uma mãe. E a mãe perguntou a Gandhi: Gandhi, você pode conversar com meu filho? Porque o meu filho está com problema de saúde. Ele se alimenta com muito açúcar e o médico falou que ele precisa parar, senão ele pode vir a morrer. E o Gandhi disse à mulher: eu vou conversar com seu filho. Traga-o aqui daqui a 15 dias. E a mulher então saiu dali e ficou pensando: mas onde já se viu Gandhi? Por que não conversou com meu filho? Uma coisa tão simples. Me pedir 15 dias para conversar com meu filho? Mas Gandhi é Gandhi, né? Deixou para lá e 15 dias depois levou o menino para conversar com Gandhi. E aí Gandhi começou a questionar: você sabe que isso aí está fazendo mal para a sua saúde? Sabe os riscos que você corre? E o menino: sei. Você pode mudar esses hábitos. E começou a conversar e o menino no final se comprometeu a deixar de comer o açúcar. Ótimo, foi uma vitória. Mas uma mulher ficou curiosa. Por que o grande mestre já não conversou logo de cara com o garoto e falou para ele parar de comer açúcar? E foi perguntar a Gandhi por que é que ele pediu 15 dias. E aí o Gandhi disse à mulher: olha, minha senhora, há 15 dias eu ainda comia açúcar. Por isso que eu pedi 15 dias para você. Aí quando seu filho chegou aqui eu já não comia. Por isso que eu pude falar para ele. Olha só que coerência, né? O exemplo daquilo que a pessoa está fazendo advertência. Então não adianta eu falar para meu filho: não fume não, não siga o caminho do seu pai, estou com câncer no pulmão. Não adianta, né? O menino não vai seguir, porque isso não tem força. Tem uma frase de Emmanuel que resume muito bem isso. Diz Emmanuel que a palavra esclarece, mas só o exemplo arrasta. Exemplo tem uma força que nós ainda não conhecemos. Por vezes nós falamos aqui, já repararam? Às vezes o expositor fala, nós sentimos uma firmeza maior. Não acontece assim? Pode até mudar com o dia. Tem dia que a gente sente uma firmeza, tem dia que não. Agora tem dia que o expositor fala, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. O que pode ser isso? Muitas vezes pode ser até a força de argumento, mas pode ser também a própria energia que é manipulada nos ambientes, que é o exemplo. Palavra o vento leva. Agora, quando nós temos uma fala que está acompanhada do exemplo, as pessoas sentem isso. E isso tem uma força, uma carga muito maior. Aquele que fala da boca para fora, ele não tem muita força. E isso aí se comunica não só pelas palavras, mas também pela energia. Então, quando a gente fala uma coisa para o nosso filho, mas a gente não faz daquele jeito, isso tem pouca força. Por isso que o Emmanuel fala: essa frase tem repercussões que nós ainda não sabemos. A palavra só esclarece. Você fala: é verdade, mas você não faz assim, né? Agora o exemplo, ele é capaz de arrastar. Por fim, por que será que algumas pessoas têm experiências repetitivas na vida? Não conseguem fugir daquilo? Seja nas relações afetivas, mesmo tipo de namorado, mesmo tipo de namorada, seja no emprego. Eu tive uma colega que sempre brigava no emprego. Mudava de emprego, arrumava conflito também. Por que isso acontece? Tem gente que empresta dinheiro para os outros, eu conheço gente assim. A pessoa nunca paga. Ele já emprestou dinheiro mais de 10 vezes. E geralmente as pessoas não pagam. Por que será que isso acontece? O Livro dos Espíritos tem aqui uma questão que esclarece a respeito disso. Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira como procedem. A desgraça faz parte do seu destino? E a resposta dos Espíritos: talvez sejam provações a que devam ser submetidas e que elas mesmas escolheram. Então, às vezes, tem gente que pede determinadas situações como provação. E aí aquilo acaba acontecendo várias vezes. A pessoa monta um negócio, o negócio vai à falência. Monta outro negócio, não dá certo. Nada dá certo. Isso é um tipo de provação. Mas, olha o que os Espíritos continuam. Mas, outra vez, vós atribuís ao destino a responsabilidade por algo que, na maioria das vezes, é apenas a consequência de vosso próprio erro. Então, muitas vezes as situações se repetem não por causa do destino, mas por causa da nossa situação íntima. Nós somos de uma determinada forma, nós agimos de uma determinada forma.
E aí nós não conseguimos ter nada diferente. Dizem que nós somos como um projetor. Dentro de nós tem um projetor aqui, ó. Está passando. Aonde eu vou, eu levo esse projetor. Então, se eu for a um lugar e tenho uma atitude assim, beligerante, de muita briga, parece que está todo mundo agressivo, todo mundo violento. Eu mudo de ambiente e encontro o quê? O mesmo tipo de situação, porque é aquilo que se passa aqui dentro de mim. Então, para mudar isso, só tem uma maneira, a mudança interior. Então, o recado é esse. Deixar de investir a maior parte da nossa energia na mudança do outro, na mudança das situações que não podemos controlar e investir mais na própria mudança interna, porque é só isso que nos compete e é só essa mudança que nós levaremos conosco aonde quer que nós estejamos. Vale a pena essa mudança, porque ela é capaz de nos dar um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de felicidade e é capaz de modificar estas situações repetitivas que muitas vezes não sabemos porquê, mas tem a ver com a nossa maneira de proceder. Então, agradecemos aí a todos pela atenção, pedir aos nossos passistas para que se dirijam à cabine e vamos fazer uma oração de agradecimento aos mentores espirituais que nos auxiliam nos trabalhos desta casa. Agradecemos, mestre amigo, pela noite de hoje, por mais esta oportunidade que tivemos e pelas luzes que recebemos do mais alto, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham de perto, que torcem pelo nosso sucesso aqui na Terra e que investem nas nossas melhores possibilidades. Que o Senhor permita, possamos nos esquecer um pouco daquele nosso lado sombra, aquele nosso lado menos feliz, para investirmos a nossa energia no nosso lado bom, naquilo que possuímos de melhor, de interessante. Que o Senhor permita, possamos acreditar a cada dia mais no nosso potencial de crescimento, acreditar que nós somos capazes de lutar contra as adversidades da vida e de nos melhorar, a ponto de construirmos um destino muito melhor para cada um de nós e para aqueles que nos acompanham, os nossos familiares, onde se encontram a maior parte dos nossos vínculos mais fortes. Que o Senhor nos dê instrumentos, nos dê recursos para que possamos colaborar com o bem-estar daqueles que nos são mais próximos, aqueles que temos uma responsabilidade maior. E se sobrar ainda energia, que o Senhor permita, possamos colaborar também com o engrandecimento do mundo, com o engrandecimento da vida, colaborando de alguma forma, ainda que pequena, para o bem-estar, para o sucesso da coletividade que se acerca de nós. Que o Senhor permita que possamos nos tornar uma luz neste mundo em que nos encontramos. Ainda que seja uma luz de pouco brilho, mas que o Senhor permita que, com essa força interior que hoje já possuímos e com o auxílio da espiritualidade amiga, que consigamos ter alguma força para colaborar com o bem-estar da humanidade, o bem-estar daqueles que estagiam ao nosso lado e que muitas vezes têm alguma dificuldade a ser sanada. Que o Senhor permita, enfim, que a cada dia que passa possamos nos encontrar mais próximos da espiritualidade, mais próximos do seu exemplo e do comando que o Senhor reserva a cada um de nós para que possamos realizar a cota de trabalho que nos cabe para o nosso engrandecimento e para o engrandecimento da vida. Obrigado por essa noite. Sê conosco uma vez mais na semana que se inicia e nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Obrigado a todos, até domingo que vem.